caminhe sobre seus problemas. Em Mateus 14, ali está nos falando sobre a passagem que Jesus caminhou sobre as águas. E nessa passagem, quando os discípulos viram que Jesus estava vindo, eles se assustaram, pois pensaram que ele era um fantasma. E aí Jesus falou para eles, para eles não temer, ele disse assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí Jesus disse então para eles não temer, e logo depois disso, Pedro respondeu para o Senhor e disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. E nisso, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Aqui nós vemos que Pedro se encorajou e pediu para o Senhor: então, se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo, chegar até o Senhor caminhando sobre as águas. E assim foi feito. Jesus disse para ele: venha. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Imaginem só, este foi o único que caminhou sobre as águas. O único. Não teve nenhum outro homem, nenhuma outra mulher que caminhou sobre as águas como Pedro. Porque Jesus era Deus. Jesus é Deus. Mas Pedro é um homem como qualquer um de nós. E ele caminhou sobre as águas. Mas tem um detalhe muito importante que nós vamos falar nesse vídeo, que fala assim: depois que Pedro então foi ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha só. Ele estava confiante, pediu para o Senhor, para Jesus, fazer com que ele caminhasse sobre as águas, e ele foi, confiante. Mas teve um momento que ele olhou para o vento forte, que ele sentiu, que ele olhou, que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento forte. E aí ele sentiu medo. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do Todo-Poderoso. E colocou os olhos na dificuldade, colocou os olhos na tempestade. E aí o que aconteceu? E aí então ele sentiu medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo depois disso, então Jesus deu a mão para ele, salvou ele e disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? O título dessa mensagem é Caminhando sobre os Problemas. E é o que nós precisamos fazer, que nós precisamos nos amoldar a cada dia para nós termos uma fé que faça com que eu e você caminhemos sobre os problemas. Quer dizer, assim como Pedro caminhou sobre as águas. Só que o problema que aconteceu foi quando Pedro olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para a dificuldade. E não é diferente com nós. Porque muitas vezes a gente está buscando o milagre do Senhor, a gente está buscando em Deus, está orando, mas nós estamos olhando para a dificuldade, olhando para o problema, e não estamos olhando para Jesus. E por isso muitas coisas não acontecem em nossas vidas, muitos milagres não acontece mais coisas sobrenaturais na nossa vida, justamente por isso. É isso que nós precisamos nos atentar, eu e você. Que a nossa vida muitas vezes não tem o sobrenatural do Senhor, não tem porque isso aqui foi um sobrenatural. E eu acredito que você deseja viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. E é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. O sobrenatural dele em nossas vidas. Não o natural, porque o natural nós vivemos todos os dias. E no natural, nós só temos problemas. O natural, o natural faz com que a gente sempre pare nos problemas, sempre se abata com os problemas, sempre, trave nos problemas.
E o sobrenatural de Deus faz com que a gente avance, com que a gente caminhe por cima dos problemas. Caminhe sobre os problemas. Por quê? Assim como Pedro. E o detalhe, então, é quando Pedro olhou para o vento, olhou para a tempestade e tirou os olhos de Jesus, porque no momento que ele saiu do barco, olhando para Jesus e caminhou. No momento que ele olhou para o vento, ele sentiu medo. Isso é de um ensinamento muito tremendo para as nossas vidas. Ele sentiu medo porque ele olhou para o vento. E quando ele olhou para o vento, com certeza, ele duvidou. Por isso que Jesus falou ali, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque veio o medo, e com medo vem o quê? A dúvida. E aí? O que nós vamos fazer? Com medo e dúvida, não tem como viver o sobrenatural de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Eu e você precisamos nos aprimorar, nós precisamos crescer na fé para nós viver o sobrenatural de Deus, para nós viver os milagres de Jesus em nossas vidas, em todas as áreas. E isso é para mim, para você, para todos nós, porque é o que Deus quer. Que nós trabalhamos a nossa fé, que nós não deixamos a nossa fé parada, estagnada. A nossa fé tem que crescer, a nossa fé tem que avançar. Então, por isso que Jesus disse aqui, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Jesus falou isso, com certeza Jesus não se agradou. Jesus não ficou feliz de ter que falar isso para Pedro. Não. Jesus sim ficou feliz quando Pedro disse, né, me manda ir ter contigo aí caminhando sobre as águas. E quando Pedro desceu do barco e caminhou, Jesus se alegrou. Jesus se alegrou porque Jesus viu a tamanha fé, Jesus viu a coragem. Jesus viu a ousadia de Pedro. É isso que Jesus se agrada. Que eu e você tenhamos coragem, ousadia, intrepidez. Então, quando Jesus teve que falar isso para Pedro, ele não ficou feliz. Ele com certeza, ele não queria ter que falar isso para Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque não, isso aqui que Jesus falou para Pedro não é a linguagem de Deus, não é a linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus não entra dúvida, não entra o medo, não entra a incredulidade. A linguagem de Jesus entra a fé, a coragem, a ousadia, a intrepidez. E é isso que eu e você precisamos para vencer os problemas, para caminhar sobre os problemas. Você precisa trabalhar a sua fé. Eu preciso trabalhar a minha fé. A cada dia. Cada situação que vem na sua vida, cada situação que vem na nossa vida, o que nós temos que fazer? Trabalhar na nossa fé. Nós não podemos simplesmente pensar assim, mas agora, mas isso, e agora está acontecendo isso. Não, nós não devemos fazer isso. Nós não devemos murmurar, reclamar porque está acontecendo uma situação. O que a gente tem que entender é que se veio uma situação difícil para mim, para você, se veio uma situação difícil, o que nós temos que fazer? Isso ali é um treinamento, quer dizer, isso aí é uma oportunidade, na realidade, é uma oportunidade para que nós venhamos fazer com que a nossa fé cresça. Para que nós venhamos trabalhar a nossa fé. Então, o problema que vem sobre a tua vida não é para te destruir, não é para não é para murmurar, para reclamar, não é para nós fazer isso. É para nós crescermos, é para nós avançarmos, é para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé venha avançar. E para que aí sim nós caminhemos sobre os problemas. Caminhe sobre os teus problemas com fé. Medite mais essa passagem tem muito, muito mais ainda a nos ensinar. Porque Pedro foi ousado. Só que ao mesmo tempo que ele foi ousado, ele deixou o medo, a dúvida entrar. E é isso que eu e você precisamos lutar. Precisamos ir contra tudo isso com uma coragem, com uma ousadia, com uma intrepidez que só Deus pode nos dar. Aliás, eu acredito que como Deus já nos deu, nós temos que trabalhar isso na nossa vida, a cada dia. E como eu tenho dito, como eu disse, os problemas é a oportunidade para você e eu trabalhar a nossa fé, fazer a nossa fé crescer. E aí sim nós caminharmos sobre as águas, como Pedro caminhou. Mas o nosso caso é caminhar sobre os problemas. É não deixar os problemas acima de nós. Não, não. O único que pode estar acima de mim, acima de você, é Deus. É o Senhor Jesus, ninguém mais. Problema não pode estar acima de você, da tua vida. O problema tem que estar embaixo de você, tem que estar embaixo dos teus pés. Você tem que caminhar sobre os problemas. E não os problemas ficarem acima da tua vida, acima de você. Não.
Acima de você, só Deus. Acima de você, só Jesus. Então, medite mais nessa palavra, creia nessa palavra. Caminhe sobre os problemas. Caminhe sobre os teus problemas. Aliás, os problemas não são teus. Essa palavra está errada, não são teus. Caminhe sobre os problemas e eles vão ser eliminados. Fique olhando para Jesus. Não olhe para o problema. Não olhe para a ventania. Não olhe para a tempestade. Não, olhe para Jesus. Fica com o olhar fixo em Jesus. E aí sim, você vai conseguir caminhar sobre todos os problemas. Amém? Se você gostou, eu te peço que você deixe o seu like. O seu like, como eu tenho dito sempre, ele ajuda a fazer esse vídeo alcançar mais pessoas, o que é muito importante, né? Para que cada um de nós venhamos crescer na fé. Eu e você estamos crescendo juntos. E eu te peço também que você deixe um comentário, né? De como você já fez a tua fé crescer, né? Eu vou ficar feliz em te conhecer e em conhecer o teu comentário. Ok? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe tua vida grandemente. Tchau!